Olá, muito boa noite, meus amigos. É um grande prazer estar aqui novamente na companhia de vocês para o nosso estudo sistematizado. Agora estamos estudando o livro Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito de Emmanuel, por Chico Xavier, né? Psicografia do nosso amado Chico Xavier. É um livro maravilhoso, de uma coleção muito linda, né? Todos os livros da coleção são muito lindos, mensagens muito interessantes. São livros muito bons para que nós possamos usar, inclusive para o Evangelho no Lar, porque tem uns mensagens até que curtas, com um alto conteúdo moral. Então, é muito interessante que conheçam não só o livro Palavras de Vida Eterna, mas o livro Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva, enfim, todos os livros da coleção, e que usem, utilizem. É interessante para começar o dia, bem o dia, com uma leitura edificante, já que são textos curtos, sempre fazendo um comentário sobre alguma passagem do Evangelho. Emmanuel cita uma passagem do Evangelho, faz ali um comentário a respeito dessa passagem do Evangelho. E ele tira, assim, coisas maravilhosas, ensinamentos maravilhosos de passagens simples. Ele destrincha aquele tema, aquele assunto, leva para cada interpretação que a gente não pensou. E, enfim, as mensagens são muito lindas, muito bonitas, muito belas mesmo, muito enriquecedoras. Então, nós temos e devemos, né, nos utilizar desses instrumentos para o nosso crescimento. A gente pode usar, como eu disse, ou para uma leitura diária, né, pela manhã, faz a oração, faz uma leitura, já começa abastecido para o dia que vem, ou para o Evangelho no lar, que também é uma prática muito salutar, né, que todos devemos fazer, inclusive para melhorar o nosso ambiente, o ambiente energético e vibracional do nosso lar, da nossa casa, para a gente criar uma vibração de proteção para nossa casa, para que espíritos mais iluminados, ou espíritos, enfim, com uma vibração maior, se sinta convidado a ingressar na nossa casa, partilhar da nossa companhia, não é? Porque vão se sentir bem num ambiente energicamente ou espiritualmente equilibrado. É isso, vamos usar então bastante desse arsenal e hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo deste livro. Então, hoje estamos estudando o livro Palavras de Vida Eterna e vamos conversar a respeito do capítulo 11, cujo título é Ajudemos Também. Eu vou fazer a leitura desse texto. É muito importante que a gente veja, né, que todos conheçam o texto, que vem com o comentário de Emmanuel. Então, melhor do que tudo que eu vou comentar em seguida é conhecer o próprio texto de Emmanuel. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui o texto para a nossa leitura, que vocês possam acompanhar comigo. Então, vamos lá. É o livro Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 11, Ajudemos Sempre. Ele respondeu e disse: Dai-lhes vós de comer. Este pequenino trecho do Evangelho está em Marcos, capítulo 6, versículo 37. Segue, então, o comentário de Emmanuel a respeito desta pequena frase. Em muitas ocasiões, propomos a benfeitores espirituais determinados serviços que, acima de tudo, são oportunidades de trabalho que o Senhor, abnegado e vigilante, nos oferece. Enunciamos rogativas e relacionamos diversos quadros de ação para a caridade. O doente de certa rua, o parente necessitado, o obsesso que sofre não distante, a casa conflagrada do vizinho, o companheiro algemado ao leito, o amigo em prova inquietante. Os obreiros da espiritualidade movimentam-se e ajudam, devotados e operosos. Contudo, em suplicando o socorro alheio,
Não nos cabe olvidar o socorro que podemos prestar por nós mesmos. É indispensável acionar as possibilidades da nossa cooperação fraterna, os recursos, ainda que reduzidos, de nossa bolsa, o nosso concurso pessoal, o nosso suor e as nossas horas, a benefício daqueles que a sabedoria divina situou em nossa estrada para testemunharmos a própria fé. Diante da turba faminta, ouvindo as alegações dos discípulos que lhes solicitavam a atenção para as necessidades do povo, disse-lhes o Senhor: dai-lhes vós de comer. E os discípulos angariaram diminuta porção de alimentos, antes que o mestre a convertesse em pão para milhares. A lição é expressiva. Não basta rogar a intervenção do céu em favor dos outros, com frases bem feitas, a fim de que venhamos a cumprir o nosso dever cristão. Antes de tudo, é necessário fazer de nossa parte quanto nos seja possível para que o bem se realize, de modo a entrarmos em sintonia com os poderes do bem eterno. Vamos fechar e voltar para a gente conversar. Olha que texto maravilhoso. Como é que Emmanuel tira tão preciosas reflexões de uma frase tão singela, não é? A frase, então, ali de Jesus foi: dai-lhes vós de comer a eles, não é? Olha que significativo, não é? Nós, enfim, no nossa praxe diária, fazemos orações, temos os nossos petitórios a Deus ou aos espíritos benfeitores. Muitos pedem a Bezerra de Menezes, enfim, a Emmanuel, aquele que a gente se familiariza, não é? Algum santo, os católicos podem orar para São Pedro, para São Francisco, não é? Nós também, afinal de contas, são espíritos luminares mesmo, né? Francisco de Assis, enfim, Madre Teresa, para aqueles com quem a gente sente ali uma afinidade, uma conexão, e às vezes a gente acha que a gente tem um pouquinho mais de intimidade para pedir para aquele espírito, e não pedir diretamente a Jesus, né? Enfim, claro que nós devemos sempre pedir a Deus, mas a gente se usa, né, desses intercessores. Isso é natural, isso é muito natural. E nós, então, nesses nossos petitórios, que também é bastante natural, às vezes a gente pede por nós próprios, não é? Pedimos por nós. Senhor, me ajude com o emprego, estou passando por uma situação muito difícil, materialmente falando, falta de recursos materiais, eu preciso muito de um emprego, me auxilie, me ajude a passar de ano, me ajude a passar naquele concurso, no concurso público, é o meu desejo, é o meu sonho, eu estou, né, enfim, ou pela saúde, pela minha saúde, estou doente, muito doente, Senhor, me ajude ao restabelecimento do meu corpo, ao restabelecimento da minha saúde, né, que os amigos da espiritualidade possam vir e durante a noite, enfim, trazer o remédio salutar para o meu perispírito, que possam trabalhar magneticamente no meu perispírito, me auxiliando no meu estabelecimento. Enfim, são muitos petitórios por nós, como esses que eu estou falando, mas também pelos demais. Claro, nós pedimos pelos demais, pelos nossos irmãos, pelos amigos, enfim, pelos nossos conhecidos. Então pedimos por um filho, pelo restabelecimento da saúde de um filho, nós pedimos pelo bem de uma família que está passando por uma dificuldade no relacionamento, que está se desestruturando, ou a gente pede, ali foram dados vários exemplos, né? Nós pedimos pelo idoso que está basicamente abandonado num lar assistencial. Nós pedimos pelos moradores de rua, nós pedimos, né, enfim, por tantas pessoas, às vezes a gente vibra por tanta gente, pelos nossos governantes, enfim, nós fazemos muitas orações.
E aí, o que Emmanuel vem nos trazer, tudo bem, vocês podem pedir, nós estamos aqui para ajudar. Realmente, os amigos da espiritualidade gostam, inclusive, de nos auxiliar. Eles querem nos auxiliar, eles têm condições de nos ajudar. Eles não vão se furtar de nos ajudar, mas eles não vão fazer por nós o que é nosso dever, o que é nossa parte, o que nós já podemos fazer. É muito importante que a gente faça a nossa parte antes de pedir o auxílio, não é? Ou concomitantemente, mas a gente não deixe de fazer o que incumbe a nós, o que nós já podemos fazer. Senão fica fácil, né? A gente pede pro outro, faça, por favor, e eu não faço nada, fico aqui só aguardando, já fiz minha parte, eu pedi. Né? Isso a gente não aceita nem entre nós, esse tipo de coisa. Quantas vezes a gente fala, nossa, fulano tá fazendo caridade com o chapéu alheio, não é? Porque tá oferecendo algo que não é dele. Então ele tá oferecendo ali, mas nem dele é, porque se fosse dele, ele próprio, ele não oferece. Aí fica fácil, é cômodo, não nos tira, não nos faz crescer, não nos leva a nos movimentar, né? Que esse movimento, nós estamos aqui num mundo material, né? Um mundo de provas e expiações, que ainda é na matéria. Nós viemos aqui para hoje habitar um corpo de carne, não é sem motivo algum, não é sem motivo algum. É porque a gente precisa realizar também na matéria. Nós precisamos realizar. Desta forma, desta maneira que vai se dar o nosso o crescimento do nosso espírito. Que nós vamos evoluir, que nós vamos aparar arestas, que nós vamos crescer, nós vamos, nesse desenvolvimento, né, com o outro, porque nesse relacionamento com o outro, a gente cresce, a gente aprende, a gente amadurece. Então, nós precisamos fazer aquilo que é da nossa parte. Ninguém vai nos poupar de fazer aquilo que incumbe a nós. Ninguém, nem os espíritos amigos, porque eles querem o nosso bem. E eles querem o nosso bem, e o nosso bem é fazer a nossa parte. É assim que a gente cresce, é fazendo, é trabalhando, na na atividade, produzindo, trabalhando, servindo. É assim que nós crescemos. Então, eles estão à nossa disposição para nos auxiliar. Assim que eles virem que a nossa parte nós fizemos, que a nossa contribuição nós demos, que aquilo que estava ao nosso alcance, nós fizemos, nós realizamos. Isso é muito importante, é isso que a lição nos traz, né? Quer nos dizer. Então, nós podemos pensar em diversos exemplos. Né? A lição fala mais nos nossos pedidos, nos nossos petitórios pelo outro, né? Pelo nosso irmão, pelo aquele necessitado que a gente conhece, a gente sabe das necessidades dele e a gente pede. Mas nós podemos fazer também essa interpretação quando diz respeito a nós próprios, os exemplos que eu mesma dei. Então vamos pensar. Eu peço um emprego, não foi o que eu disse? Peço emprego, preciso melhorar, preciso de uma colocação profissional, porque preciso melhorar meus recursos financeiros, eu tenho uma família que depende de mim. Mas, estou pedindo a Deus, mas eu já levantei do sofá, eu já redigi o meu currículo, eu já fui distribuir esses currículos, eu já fui procurar locais em que eu possa me inscrever, né, para busca de colocações. Na internet existem vários bancos, ou na municipalidade, nos centros, enfim, públicos, existem bancos, né, de emprego. Já fui procurar? Já fiz isso. Já falei com todos que eu conheço, bati nas portas das empresas, das fábricas. Se eu não fiz nada disso e estou sentado no sofá da minha casa, sem nada a fazer, não adianta pedir. Não adianta pedir.
Não vai chegar alguém, vai bater na minha porta e oferecer esse emprego que eu estou procurando. Os espíritos não vão fazer isso, eles não vão nos poupar do esforço que nós precisamos fazer, que incumbe a nós e que nos é possível. É possível. É possível você fazer você mesmo? Então faça, porque não vai ser feito por você. O que vai ser feito por nós é aquilo que já extrapola do nosso limite, né, de concretização, de realização. É aquilo que a gente já não cumpre mais a nós. A gente já fez tudo que podia, tudo que podia. Aí, sim, a espiritualidade vai agir, vai fazer que um comente com o outro, pega o currículo vai parar na mão certa, aquele vai cruzar, ou você está andando na rua lá distribuindo, alguém vai passar por você, vai ter aquele encontro, né, que a gente chama de coincidência, as coisas vão acontecer, mas você está fazendo já a sua parte. Você está na rua, você está dando a cara, você está procurando, você está buscando, você está se movimentando. Você fez tudo que está ao seu alcance. Aí a ajuda vem. Agora, ficar parado, aguardando, né, que a porta se abre e entre alguém te oferecendo o emprego dos seus sonhos, isso não vai acontecer. Porque não, isso não é bom para a gente. Né? Deus, ele não vai nos dar tudo de mãos beijadas. Ele acredita no nosso esforço, é através do nosso esforço que a gente cresce. Ele quer que a gente cresça, que a gente se exercite a musculatura do nosso espírito, para que a gente ganhe musculatura, força, para que a gente cresça. Então nós temos que fazer a nossa parte. Não adianta pedir por algo que está no nosso alcance. Então a gente precisa sempre estar atento a isso. Será que isso eu mesma posso fazer? Será que está faltando algo que eu mesmo possa fazer, que ainda esteja no meu alcance? Eu quero muito passar no concurso público. Muito. Mas você tem estudado? Você está estudando? Quantas horas por dia você está estudando? Porque quem está prestando está estudando muitas horas por dia. Eu trabalho, tudo bem. Quanto você trabalha, precisa sustentar sua família. Quantas horas lhe sobram? Você tem usado essas horas para isso? Ou você tem usado essas horas para ficar no celular, nas redes sociais, para fazer a academia? Não que isso seja errado, tá tudo ótimo, perfeito. Se você não está buscando passar no concurso público, se você está buscando passar no concurso público, essa é a sua prioridade agora. A sua energia tem que estar voltada para isso. Você tem feito tudo que está ao seu alcance? Porque se você não está fazendo tudo que está ao seu alcance, Deus não vai te dar de mão beijada. Eu cheguei lá, nunca peguei, nem abri o livro. Nunca vi aquela matéria que está lá caindo, mas olha, o Espírito vai me soprar. Vai vir aquela intuição e eu vou acertar. Não espere isso. Você tem que, no mínimo, já ter visto aquilo, para que o Espírito possa acessar, que esteja no seu arquivo mental. E ali na hora, ele te ajudar. Né? Já que você é merecedor, você estudou, você fez, mas está nervoso, ele vai ali, vai estar do seu lado. Porque aquilo é para você. Está no seu destino, está no seu caminho. E você fez a sua parte, é merecedor, então vai receber o auxílio. Quem sabe, né, surjam questões que sejam mais próximas do conteúdo que você estudou, que está mais fresco. Esse tipo de coincidência, né, que a gente chama de coincidência, pode acontecer. Mas isso ele já atuou depois que você já fez a sua parte. Você já fez a sua parte. Então eu estou pedindo por saúde. Deus, por favor, melhore minha saúde. Mas você já procurou um médico? Está esperando apenas que venha do alto a sua cura. Você procurou um médico aqui, médico do nosso planeta, material, na matéria? Procure um médico. Primeiro passo, não é? Você já fez alterações nos seus hábitos? Hábitos alimentares, hábitos de atividade física, já abandonou vícios, né? Álcool, cigarro, enfim, outros tipos de drogas. Já fez tudo isso que está na sua. Já mudei.
já fui ao médico, estou fazendo um tratamento prescrito, seguindo à risca o tratamento prescrito, mudei a minha alimentação, eu estou fazendo as atividades físicas recomendadas, eu estou, né, não tenho vícios, o que eu tinha eu abandonei. Aí sim, aí sim, a gente está pedindo por algo que já extrapola aquilo que estava na minha condição fazer. Minha parte eu estou fazendo. E aí sim, né? Se for no nosso merecimento, evidentemente, se não for algo que a gente precise realmente passar, os espíritos estarão ali para nos auxiliar. Se não seja para obter a cura, para obter o conforto, para obter melhores condições possíveis para passar por aquilo, né? O conforto de ter pessoas ao nosso lado, de ter os melhores profissionais, que a gente encontre os melhores profissionais, melhores medicamentos, enfim, tudo aquilo, eles vão ajudar. Eles vão ajudar, mas porque você já fez a sua parte. Isso é muito importante que a gente considere, que a gente se lembre disso. E aí, tem a mesma coisa quando a gente pensa nas nossas orações pelos demais, pelo outro, pelo terceiro, né? Pelos nossos vizinhos, amigos, companheiros de trabalho, familiares, enfim. Nós também precisamos pensar se nós já fizemos a nossa parte. Não é só por nós. Na caridade, a gente vai fazer caridade com o chapéu alheio? Eu só peço. Ah, doutor Bezerra de Menezes me ajude a curar o fulano. E está feita a minha parte. Então eu estou pedindo, estou achando que eu estou dando, que eu estou fazendo a caridade, fazer uma oração, que é claro que sempre é salutar que a gente faça a oração. Mas eu estou pedindo para o outro ajudar. Quem está ajudando sou eu não mesmo. Eu, da minha parte, não estou fazendo nada. Não é? Se há possibilidade, nós precisamos fazer. A lição vem nos dizer isso. Porque nós crescemos trabalhando no bem. A gente está aqui para que a gente faça, para que a gente realize, para que a gente sirva. Essa foi a lição de Jesus. Nem o filho do homem deixou de servir, não é? Ele foi servidor. Nós estamos aqui também para servir. O primeiro de todos, não é o primeiro, será aquele que mais serviu. Então nós não podemos abrir mão de fazer aquilo que está ao nosso alcance. Eu tenho um familiar doente, ok, eu não posso curar, eu não sou médica, eu não tenho condições de fazer por ele, de ajudar, mas eu posso estar indo lá, eu posso estar perguntando, dando a minha companhia, meu carinho, ajudando ali enquanto está acamado, né? Eu vou fazer, ou vou levar uma sopa, eu vou levar minha sogra que faz muito mocotó, né? Para fortalecer o doentinho, a canja bem gostosa, o chazinho, dependendo de qual é a doença. Eu vou lá para contar histórias, eu vou perguntar se precisa de alguma coisa, que vá ao supermercado, se precisa que vá a uma farmácia, se essa pessoa está precisando, né, está afastada do trabalho por causa da doença, se tiver recursos materiais, que auxilia com os recursos materiais também, né? Vamos levar uma compra, vamos levar, enfim, o que tiver ao nosso alcance, pagar uma conta de que a pessoa está ali, não está podendo trabalhar. Tem muita coisa que está ao nosso alcance. Antes da gente pedir a intervenção, né, que é claro que vai ser salutar, que vai ser que vai realmente ajudar na recuperação do corpo, da saúde daquela pessoa, tem muita coisa que nós próprios podemos fazer, já está no nosso alcance fazer. E essa parte incumbe a nós, incumbe a nós. Nós não vamos simplesmente nos desobrigar da nossa parte. Se aquele tema surgiu na nossa vida, é porque é endereçado a nós. A pessoa que está necessitada surgiu no meu caminho, eu que tive contato com aquilo, eu que estou sabendo da necessidade, a primeira pessoa que Deus colocou no caminho dele fui eu. Com quem que Deus está contando em primeiro lugar para ajudar? Porque Deus ajuda o homem através do homem. Ele nos colocou no caminho daquele necessitado. Então, a primeira pessoa que Deus está contando é conosco. É conosco. Nós não podemos simplesmente falar, mas agora eu passo para o outro.
vou pedir para o outro fazer, sem que eu próprio tenha feito a minha parte. Às vezes estou sendo até repetitiva, né? Para que a gente fixe isso. Nós temos a primeira obrigação, nós travamos contato com aquele ser. Ele foi colocado no nosso caminho. É algo que a gente depois vai ter que prestar contas. Nós vamos prestar contas, não vai ser outra pessoa, não. Somos nós. Então, nós temos diversas maneiras de auxiliar. Ah, não tenho recursos materiais? Aí, muita gente, quantas pessoas aí fazem vaquinha online em prol de outro, que sai pedindo, que leva o caso, né? Às vezes até em redes sociais e pede auxílio, consegue. Tem várias pessoas fazendo aí rifas para angariar recursos para ajudar terceiro, não é para ele próprio, não, para ajudar alguém. Eu não tinha, até tenho um pouco, mas vai faltar. Eu dei o pouco que eu tenho e preciso de mais. E pede. Pedir também faz parte. Faz parte, a gente está ajudando. Né? Uma campanha em prol de outra pessoa auxilia. Né? Eu posso ir saber de quais são as necessidades, como eu disse, pessoalmente, dar minha atenção, perguntar o que está precisando. Tudo isso é algo que incumbe a nós e que a gente pode fazer. É muito importante, então, que a gente não se esqueça disso quando a gente travar com esse contato com os necessitados que surgem na nossa jornada, no nosso caminhar. Todas as pessoas que cruzarem nosso caminho não cruzaram por coincidência. A gente sabe disso, a doutrina espírita nos explica isso, nos esclarece isso. Nós geralmente temos algum vínculo. Se não é algum vínculo de outras vidas, porque eu estou em débito, aquela pessoa precisa ajudar, é no mínimo que eu preciso daquilo para o meu crescimento. Se eu não, às vezes não tenho relação com a pessoa, mas eu tenho alguma coisa no meu passado que me faz ter um débito geral e que eu preciso ajudar muitas pessoas naquele sentido, porque eu tenho um débito relacionado com aquele problema. As pessoas não surgem na nossa vida por acaso, nem na nossa família, nem no nosso círculo familiar, e nem as pessoas que às vezes cruzam assim, né, como que do nada, e que a gente percebe que são pessoas que precisam de auxílio. Se ela surgiu, chegou no nosso conhecimento, saiba, tem endereço, foi para você que Deus está pedindo ajuda. Ele conta conosco. Ele conta conosco, nós somos aquele ser que ele escolheu para ter contato com aquele problema, confiando que a gente pode de alguma maneira solucionar, que nós já temos competências para solucionar. Então, a gente não pode, nesse momento, né, abandonar essa tarefa que nos foi confiada. A gente quer ajudar, não quer? Se a gente souber que foi Jesus que nos pediu, a gente vai negar um pedido desse? A gente vai perder a oportunidade de fazer algo para Jesus e falar, faz você. Nossa, se a gente sabe que é Jesus pedindo, a gente briga, eu acho, para ver quem que vai resolver primeiro. Igual o filho que quer ganhar a atenção da mãe ou do pai, pede, faça o teste, principalmente com crianças, né? Os adolescentes já não gostam muito de ajudar. Com criança, quem pode fazer isso para a mamãe? Gente, mas tem até atropelo, para ver quem é que vai fazer primeiro. Mesma coisa com a gente, se a gente souber, mas a gente não pensa, a gente não reflexiona no dia a dia. Né? Que você surgiu na nossa vida, foi Jesus quem colocou no nosso caminho. Foi Ele. É um pedido, é um pedido. Deus ajuda o homem através do homem, colocou você naquele caminho, naquela direção. E a gente vai deixar passar? Vai deixar passar e dizer, olha, lá quando a gente foi confrontado com isso, depois do nosso desencarne, puxa, que mancada. Estava ali, ó, eu tive oportunidade, deixei passar. Não vamos fazer isso, não é? Não vamos perder as oportunidades.
Tem algumas frases que circulam bastante aí nas redes sociais, na internet, e que gostei, gosto muito, né? Enfim, a gente acaba vendo e alguns chamam a nossa atenção, falam, nossa, que frase espirituosa, que frase inteligente. E uma delas era assim, não adianta pedir a Deus que lhe mostre o caminho se você não estiver disposto a caminhar, não é? A gente pede, Deus me mostra o caminho, mas eu não vou nem me levantar? O que adianta ele vai me mostrar o caminho se eu vou ficar parado em casa? A gente precisa estar ativo, a gente precisa estar falando, não, me mostra o caminho porque eu tô aqui, ó, me mostra, tô aqui, tô alerta, tô de pé, tô procurando, já tô procurando, né? Tem outra frase que também é interessantíssima, que diz assim, né, se você orar a Deus pedindo para vencer uma maratona, Deus vai lhe enviar um par de tênis, não uma medalha. Depois fala assim, isso não é sobre corridas. E a gente pode usar para tudo, né? Eu que não corro, eu gosto de jogar tênis. Então, se eu pedir para ganhar um torneio, Deus vai me mandar uma raquete. Não vai me mandar a medalha pronta, o troféu. E isso não é sobre tênis. Ele vai mandar aquilo que vai nos fazer nos exercitar, para que a gente próprio conquiste as nossas coisas, as nossas vitórias, a nossa evolução está nas nossas mãos. E essa é a beleza. Ah, vocês acham, olha, se Deus quisesse, ele podia ter nos feito já perfeitos. Não, ele nos criou simples e ignorantes. E nos deu livre-arbítrio, para que a gente aprenda fazendo por nós mesmos. Para que lá no final a gente tenha orgulho das nossas conquistas. Que a gente veja que fomos nós quem conquistamos. Nós crescemos, nós fizemos aquelas escolhas. Não foi nada dado. Ele confia que nós somos capazes de fazer esse percurso sozinhos. Se dá o mesmo aqui. Ele vai dar a vitória já? Não. Ele vai te dar mil e uma oportunidades de treinar, de praticar, de aprender, de evoluir, para você conquistar por si próprio, para a conquista ser sua, para ser algo que pertence a você, que ninguém lhe tira, porque não foi dado de mão beijada, eu suei, eu aprendi, eu conquistei, e aí ninguém tira mais da gente. O que é dado é fácil, vem, a gente já doa para outra pessoa, aquilo que a gente batalha, que a gente leva tempo, né? Que a gente coloca todos os nossos esforços, a nossa energia, o sabor quando a gente consegue é muito maior. A realização é superior a tudo. É muito melhor. Aquilo sim dá um prazer verdadeiro, duradouro. E é o mesmo com relação à caridade, que é o que a gente está tratando nesse texto. É o mesmo. A gente vai aprender fazendo a caridade, porque quando a gente ajuda alguém, a primeira pessoa que está sendo ajudada somos nós mesmos. Nós é que precisamos ajudar a servir. Nós temos tantos débitos, nós temos tanto a aprender, nós temos tanto a crescer. E quando a gente ajuda alguém, nós somos beneficiados de tantas maneiras, de tantas formas. Não é só assim, diminuindo o débito do passado, não é só, isso também. Angariando benfeitores espirituais, né? Espíritos amigos que vão servir dali por diante como espíritos que vão estar no nosso lado, que vão querer o nosso bem, enfim, vão ser intercessores em nosso favor, mas também porque nós vamos ganhar, né, tanto até fisicamente. Nós vamos lucrar até fisicamente. Quando a gente faz o bem, está comprovado cientificamente. Nosso corpo recebe descarga de hormônios da felicidade. Ocitocina, serotonina, dopamina. São hormônios
que, além de dar esse prazer, não é? Fazem bem à nossa saúde, melhoram a pressão arterial, funcionamento do coração, é, diminuem sintomas de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, tudo. Então a gente ganha de inúmeras maneiras, inúmeras maneiras. Mas nós ganhamos porque nós ganhamos é, mais couraça espiritual. A gente ganha capacidades novas, a gente cresce como espírito, a gente evolui. Nós estamos aqui num corpo de carne, num mundo de provas e expiações, num planeta, né, ainda na matéria, porque nós precisamos nos melhorar. Nós temos um caminho evolutivo gigantesco. Nós temos que nos melhorar moralmente e intelectualmente. É muita coisa para aprender. Já pensou tanto que Jesus tinha de conhecimento quando ele, já um espírito puro, auxiliou na criação do orbe, no desprendimento, né, dessa massa lá no Big Bang, né, dessa massa, esperou tudo isso se formar o nosso planeta e todo aquele período de, enfim, de evolução do nosso orbe para a criação da flora, da fauna, de tudo, né, da biologia do nosso planeta. Ele tinha que entender de biologia, de geologia, de química, de física. Tinha que saber tudo mais do que Einstein. Einstein tem que aprender com Jesus, né? Tudo que ele sabe para poder ser alguém que pode servir a Deus como co-criador, como alguém que pode administrar um orbe, precisa ter muito conhecimento. Não só na moralidade, que é o ser mais puro que já passou por aqui, né? Com um coração gigantesco, com maior luminosidade de qualquer espírito que passou por aqui, ele também é com maior intelecto. Ele foi o maior em tudo. O espírito mais evoluído que já esteve aqui no nosso orbe. Então, nós fomos criados simples e ignorantes, mas todos com determinismo divino de chegar a arcanjo, né? Como diz no livro dos Espíritos, do átomo ao arcanjo. Ou, né, em outros dizeres, a espírito puro. Todos nós temos esse potencial dentro de nós. E como que isso vai acontecer? Tem que fazer nada? Não, o espírito puro, ele é forjado no fogo. Ele é forjado como um diamante que tem que passar por pressão, por tudo, por calor, por... Nós temos que passar por tudo isso. É assim que nós vamos, né, aparando as nossas arestas e vamos nos melhorando e vamos tirando toda aquela coisa que tem preta ali, ó, do mineral, do carvão, para deixar brilhar o diamante que tem dentro de todos nós. Não tem como escapar disso. A gente só vai evoluir fazendo, crescendo, dando a nossa cara, não é? Usando os nossos braços, as nossas mãos. Se nós estamos no mundo da matéria, é para a gente agir na matéria. Então vamos fazer, vamos trabalhar. Se for para pegar a vassoura, limpar a casa de alguém, é isso que foi pedido. Eu vou lá no centro espírita, não, mas eu sou um médico. Não importa, vai encher copinho de água para pôr lá para a água ser fluidificada. Pega na vassoura, tá sujo, vamos ajudar. A gente está na matéria para isso, não dá para dizer que esse trabalho não é para gente. Se apareceu para gente, né, o trabalho aparece quando o trabalhador está pronto. Se apareceu porque a gente está pronto, é uma oportunidade para o nosso crescimento. Vamos fazer a nossa parte. Aí sim nós vamos receber o auxílio do alto. Sempre foi assim. Aquele que se coloca a trabalhar, as portas começam a se abrir, né? Eu quero ajuda, não sei nem como, não sei nem o que eu vou fazer, mas eu começo. Eu começo de onde eu posso. Sempre assim, não é? Não adianta, eu não vou querer ter já, vou começar algo e já vou criar um orfanato. Não, não é isso que eu não tinha condições. Então, o que eu posso fazer agora? Agora eu posso ajudar esta criança. Faz o que apareceu, o que dá.
aquilo que é possível. Com o tempo, quem sabe, não é? Os espíritos vão trabalhando, vão surgindo outras pessoas que veem aquilo que você está fazendo, se unem a você, um grupo se forma, daqui a pouco é mais gente, é mais dinheiro que entra, e a coisa vai crescendo. Quando você vê, você está em condições. Você já tem condições de fazer um trabalho maior, um trabalho grandioso. É assim que as coisas acontecem. A gente tem que começar no pouco. A gente começa do pouco. E Jesus e os espíritos benfeitores nos auxiliam para então fazer o muito. É assim. E nós temos diversos exemplos lindos, muito bonitos disso. E eu trouxe alguma historinha para a gente ilustrar, né? Para a gente ilustrar como é que isso funciona, então, aqui na prática. Tem uma história, eu trouxe duas aqui, mas eu vou trazer, vamos ver o tempo, né? Não sei quanto tempo eu tenho. Uma história que conta que Chico, ele até tá aqui, tá? Eu tô com a colinha para poder ler, para contar para vocês direitinho. E o Chico, ele ia assim, todos os sábados com alguns amigos visitar famílias que moravam embaixo de uma ponte em Pedro Leopoldo. Eles levavam roupa, comida, enfim, comentavam o evangelho. Eu vi até na internet até a foto dessa ponte, sabe? Com as famílias embaixo. E um dia aconteceu que Chico, enfim, as pessoas que o ajudavam, Luísa, a irmã dele, a Luísa, acho que o cunhado, ele, enfim, pessoas que também tinham parcos recursos, né? Trabalhavam, tinham ali seus vencimentos, mas não era muita coisa. E aconteceu que chegou numa semana, ele não tinha, estava com as mãos abanando, não tinha nada para levar. Não tinha mantimentos, não tinha. Não tinha mesmo de onde tirar, não tinha, já tinha, tudo que tinha já tinha doado, e eles não tinham mais de, deles próprios, dos rendimentos deles, para adquirir algo para levar. E aí Chico já estava lá, angustiado, triste e pronto para abandonar esse compromisso. Falou, não vou lá com as mãos abanando, né? Que cara que eu vou chegar lá e sem ter nada para doar. Nesse momento, Emmanuel apareceu e recomendou que ele fosse de qualquer maneira. Ele disse que a ausência dele seria ainda mais frustrante. E ele, então, quando pensava nesse assunto, indeciso, viu surgir, acima do portal do seu quarto, uma frase resplandecente: Não vos deixarei órfãos. Ele tomou fôlego, né? Dizem até, né, algumas, essa história eu vi em vários lugares, e alguns lugares contam de uma maneira, outros contam de outra. Sabe que era para ele levar água fluidificada. E aí ele fez, né, enfim, preparou vários tonéis com águas e fluidificado e tal. Chegou lá e levou o que ele tinha. Mas ele, muito, né, tristonho, chegou lá de mãos abanando e, desconcertado, explicou aos pobres que ele naquele dia não tinha. Infelizmente, ele não tinha, ele só tinha água. Ele só tinha levado água fluidificada. Alguns revoltaram, ficaram nervosos, enfim, Chico, alguns falam que Chico até chegou a chorar. E uma das moradoras então falou: o que é isso, meus irmãos? Esse grupo sempre nos ajudou, está aqui sempre nos ajudando, já nos trouxeram tantos recursos. Agora que eles não têm, né? Vamos agradecer, vamos cantar em agradecimento, vamos, né, pelos amigos, enfim. E o que aconteceu é que eles estavam lá, né? Colocaram uma toalha, estavam com os copos sobre ele para receber a água fluida. Quando, de repente, o que acontece? Um senhor apareceu num caminhão procurando por Chico Xavier. Chico Xavier está aí? E aí falaram, sim, é Chico Xavier está aqui. Pois não. E o caminhoneiro diz, esse caminhão é uma doação do fulano de tal. E Chico lembrou que ele tinha atendido esse senhor, que era uma família muito rica de Belo Horizonte, e que tinha perdido um filho, que ele tinha trazido mensagem consoladora para aquela família, e que ele tinha até dito que ele iria retribuir de alguma maneira.
E aí Chico, né, falou, pois não, sou eu, então é uma doação. E eu não sabia onde deixar, fui até o centro, e lá no centro eu fui recebido, estava fechado, tudo fechado, mas tinha um senhor lá na porta que me indicou a direção onde é que você estava. E o que que tínhamos dentro do caminhão? Mantimentos, mantimento, mantimento, que não só ajudou todas aquelas famílias, como ainda deu para sobrar sobrou comida para muitas doentes da favela do lado. E Chico ainda até perguntou, né, mas quem era o senhor? Né? Ele falou, o senhor que indicou, ele disse que o nome dele era Bezerra de Menezes. O Bezerra de Menezes, que esteve lá e indicou o caminho de onde estava Chico. Aí o Espírito ajuda, mas Chico já tinha feito a parte dele. Né? O Chico já tinha ido. Chico foi com a água fluida, com a palavra, com o evangelho, com o amor, com tudo que ele sempre teve de tão bom, né, para oferecer. E nós temos muitas outras histórias desse mesmo tipo, né? Temos a história de Aparecida, que também está nesse mesmo livro, As Vidas de Chico Xavier, de onde eu tirei essa história tão bela. E isso é uma história longa, acho que eu vou deixar para outro dia, ou vou adiantar muito, né, muito assim, brevemente, que a Aparecida, ela criou o hospital do pênfigo, né, do fogo selvagem, ela auxiliou muitos doentes, ela conseguiu criar um hospital que depois, no final das contas, ela até se tornou uma entidade, um lar de caridade, né? Além das vítimas do fogo selvagem, atendia também desamparados em geral. Mas o caminho não foi fácil, ela começou pedindo demissão do hospital para ajudar os doentes que foram. A direção considerou o tratamento muito longo e caro demais e liberou todo ali cheio de bolhas no corpo, deformados, em crostas. Eles receberam a alta do hospital, saindo assim, caminhando, deixando rastros de sangue. Essa mulher levou esses doentes para sua própria casa. Então ela fez a parte dela. Depois disso, ela teve muito auxílio. Teve muito auxílio, mas com muita luta, muito trabalho da parte dela mesmo. Né? 4 dias depois, eles saíram da casa dela, foram para um novo endereço, que era a prefeitura cedeu um pavilhão do asilo São Vicente de Paulo para os enfermos. E, né, falou que eles tinham 10 dias só para ficar lá. Esses 10 dias se transformaram em 10 anos. 10 anos ela permaneceu lá. Ela não tinha às vezes nem sapato para ela própria, ela andava descalça. Tinha uma troca só de roupa de cama e de toalha para cada um desses doentes, eles não podiam usar mesmo, então tinha que lavar, às vezes eles ficaram nus para esperar secar para poder colocar de novo. E nisso ela ganhou várias vezes. Uma vez foi Chico quem enviou pijamas, fronhas, lençóis, toalhas de rosto de banho, e ainda até para ela mandou 3 vestidos e um par de sapatos. E ela ainda ficou perplexa. Ela falou: ela nem tinha conversado com o médium. Como é que ele acertou até o número do sapato dela? Ela falou: não é muito comum uma mulher calça 40. Ele mandou o sapato do tamanho certo. Os espíritos ajudam, ajudam. Depois, em outra semana, de novo, Chico Xavier acabou ajudando. Ela precisava, olha, de quanto? 12 cruzeiros para pagar o óleo de cozinha. Chico Xavier, quando ela mais necessitava, apareceu com 300 cruzeiros. Muito mais do que ela precisava. E nisso ela teve muita ajuda, mas muito trabalho. Ela teve que ir para São Paulo, fazer campanha lá para conseguir ganhar dinheiro para poder comprar um imóvel. Ainda teve fraude, ela comprou um imóvel que não era da pessoa que vendia. Muito trabalho. Fazer de novo um mutirão, conseguir dinheiro de novo. Chico Xavier auxiliou para falar com os donos reais do imóvel. Teve que pagar de novo outra quantia para a pessoa correta. E assim foi, mas ela fez, ela trabalhou, fez a parte dela. E aí tem ajuda do alto, né? Tem ajuda do alto. Quem trabalha recebe o auxílio do alto. E é isso que a gente tem para falar sobre a lição, sobre essa lição tão linda, tão bela. Que a gente aprenda, não é? Vamos fazer a nossa parte, não vamos passar a transferir responsabilidade para ninguém. Aquilo que está no nosso alcance, façamos nós. Quem ganha somos nós, servindo sempre, cada vez mais. A gente deveria orar por isso. Jesus,
Coloque serviço na minha vida. Coloque quem precisa no meu caminho, que eu possa auxiliar, que eu possa ajudar, que eu possa servir cada vez mais, que não me falte oportunidades de servir. É isso, meus amigos. Que Deus nos abençoe, nos auxilie, nos ajude, que esteja conosco durante toda a próxima semana, que nos mande muito trabalho, né? Não é muita paz, é muita pá, como dizia Chico Xavier. E que Deus abençoe os nossos propósitos de serviço no bem. Um abraço a todos.